Não. Boa tarde, presidente. Boa tarde, parte da sociedade. A sociedade como um todo, porque transmitindo, tem vários instrumentos, órgãos, entidades da imprensa que está transmitindo ao Brasil, a Ilhéus, a todo mundo aí. Boa tarde, senhores vereadores, colegas. Boa tarde, presidente. Um prazer fazer o pronunciamento com Vossa Excelência na presidência. É um prazer. Vereador Cosme, eu estava preparado, na verdade, para discutir a questão, para fazer um pronunciamento sobre o 13 de maio. Sobre o 13 de maio. Permita discordar de Vossa Excelência, mas é o meu discurso. Que é uma divergência interessante. A questão do 13 de maio, que é uma data de abolição da escravatura, foi recentemente, não tem muito tempo não. Principalmente na caminhada de Zumbi 2000, no ano 2000 em Brasília, que os movimentos negros, eles rechaçaram a data por entender que 13 de maio não significa, apesar da abolição legal, apesar de eu ter um instrumento legal de acabar com a escravatura, não significava a data a liberdade plena dos negros no Brasil. O negro no Brasil, ele tem um fato histórico objetivo. Eles foram pegos da África e trazidos como escravo para o Brasil. Fora disso, fora dessa discussão, não há outra, não há entendimento histórico que diga que os negros vieram de livre e espontânea vontade. Eles vieram escravizados, eles vieram como animais, eles vieram como instrumentos de trabalho rudimentares que eram submetidos às condições subhumanas, que nem animais eles submetiam naquela época aos escravos no Brasil. Então, não foi uma canetada da princesa Branquinha, gente boa, que veio lá de Portugal, ou sei lá da onde, que veio trazer a liberdade para os presos. E também não é verdade que não havia respostas dos próprios negros contra esse modelo de escravidão, esse modelo de tortura humana na condição de subhumano. Não é verdade. 13 de maio foi apenas um instrumento legal para enganar os negros, e naquele momento que o Brasil, um dos últimos países a abolir a escravatura, deixava naquela oportunidade, vereador Ivo, uma grande oportunidade de desenvolvimento para o país. Porque se ele pegasse aquela quantidade de negros no Brasil e colocasse nas escolas, e colocasse nas faculdades, e colocasse, absorvesse a capacidade e o conhecimento das tecnologias que eles trouxeram da África, de plantio, de pesca, inclusive de cultura, se tivesse aproveitado, a sociedade bem tivesse aproveitado, tenho certeza que isso seria outro país. Tenho certeza que nós não teríamos hoje tantos negros caçados pela polícia nas periferias das cidades. Não teríamos hoje o discurso de Dr. Demir, que nós sabemos a dor que ele sente, que é individual, que é um problema individual, mas não teria esse discurso de dizer que tem que botar, tem que prender, tem que dar tiro, tem que matar os negros da periferia. Isso é um discurso muito fácil, mas temos que olhar para a história. E nós dissemos não ao 13 de maio. E por que nós dissemos sim ao 20 de novembro? Nós dissemos sim ao 20 de novembro porque foi em lembrança a Zumbi, uma lembrança ao revolucionário, que não aceitou a condição humana, não aceitou a condição de animal. Demonstrou naquela época que o negro tinha capacidade de organização, de construir sua própria história. Foi por isso que nós citamos o 20, como um momento, como uma data para dizer, chega, não aceitamos esse tipo de posição hoje, porque a história nos contaram de forma errada. Como foi que nos contaram a história nas escolas? Diziam que os negros tinham sexualidade à força. Diziam que os índios tinham a comida tapioca e a dança de apito chamando chuva, e diziam que os brancos tinham inteligência e nós tínhamos que submeter a uma sociedade em que os brancos eram inteligentes, que tinham poder, e até hoje tentam incluir, colocar na cabeça da gente que a sociedade é miscigenada e que aquela história de negro não existiu. Não é verdade, não aceitamos. Nós temos um momento de reflexão, que é o 13 de maio, para dizer, não aceitamos esse tipo de posicionamento. Não é 13 de maio que uma data histórica de abolição da escravatura na questão plena da liberdade.
Liberdade se constrói de dia a dia. Liberdade se constrói na guerra, na luta a favor da liberdade. Então, eu queria hoje, no dia 13 de maio, dar um abraço, parabenizar a sociedade ilhéense, porque colocou aqui no plenário da Câmara, colocou aqui entre os vereadores a sua maioria negra, porque a maioria dos vereadores, como disse o vereador Cosme, a maioria de negra, é de povo negro, mas às vezes essa maioria não dá resposta nesse sentido à sociedade que a representa, essa maioria representa. Por que essa maioria representa? Um dia desse, o vereador Cosme estava fazendo uma crítica e eu fiquei observando, digo, eu não vou fazer o replicar não, para não parecer que é uma coisa pessoal, individual, que não é. Por que cotas? Por que cotas para negros na universidade? O vereador disse que é contra. Mas por quê? Porque tem que favorecer? Não é isso, gente. Não, estou só fazendo reflexão. É porque tem que favorecer, porque não é isso. A sociedade brasileira foi construída com a força dos braços dos índios, foi construída com a força dos braços do branco e foi construída com a força dos braços dos negros. Mas porque os bens de serviços públicos, os cargos de maior remuneração, os cargos de maior importância do ponto de vista do trabalho tecnológico, esses cargos não são ocupados por negros, mesmo em localidades, mesmo em cidades que têm a sua maioria negra. É uma pergunta, por quê? Agora, por que há uma representação nas cidades de maioria negra, no chão da fábrica, na penitenciária, na periferia da cidade, nos hospitais públicos sofrendo, na violência periférica da polícia? Por que há essa representatividade nesses espaços e não a representatividade nos espaços de favorecimento? Porque nós somos inferiores? É isso a resposta? Porque isso foi construído historicamente. A resposta é porque isso foi construído deliberadamente, historicamente. Empurrar a gente para a periferia, empurrar a gente para a cadeia, empurrar a gente para a miséria. E os benefícios construídos pelos negros, pela força, pela sua tecnologia, pela sua cultura, foram absorvidos por uma minoria elitista branca. Isso é fato. Isso é uma verdade que nós podemos constatar na própria sociedade. Está se mudando. Está se mudando como? Você sabe como é que estava se mudando, vereador Alisson? Quando Vossa Excelência foi ao hospital regional, encontrou lá um negro que estava trabalhando numa função de cirurgião, que é o meu caso, mas que está lá e que lá, o senhor pode ter absoluta certeza que com cada paciente que entra por aquela porta, eu lembro do meu tio, eu lembro do meu vizinho, eu lembro do meu irmão, eu lembro do meu pai, que passou por esse sofrimento. E quando você coloca lá um médico, um cirurgião, um dentista, seja o que for profissional, que não passou por essa história, fica mais difícil ele absorver, fica mais difícil ele fazer o acolhimento. Isso é na saúde, isso acontece na educação, isso tem que acontecer nas artes, isso tem que acontecer na política, mas o acesso a essa informação privilegiada, vamos botar assim, que é chamada aqui na sociedade de ensino superior, se dá por uma questão de critério que chama de mérito. Você sabe como é o critério de mérito antigamente? E nós estamos mudando isso com políticas públicas, com o PT, com o PCdoB, que era o PSB, que agora não tem mais essa característica com certeza, vereador Alisson. Vereador, quero lhe agradecer a parte e dizer que hoje sim, eu acho que a gente não tem o que comemorar, o Brasil não tem o que comemorar na data de hoje, porque foi mais o ato de 1888, foi muito mais voltado para fazer, construir uma imagem do comando daquela época feito no Brasil colônia, do que efetivamente
garantir algum direito aos negros. Em 1808, quando a família real saiu de Portugal para vir ao Brasil, e saiu corrido de Napoleão, Napoleão já estava tomando quase toda a Europa, invadia a Espanha e disse: vou invadir Portugal. Dom João VI, muito do covarde que era, abandonou seu povo lá em Portugal e aqui meteu toda a sua corte, mais de 2.000 pessoas, e atravessou o Atlântico e veio aqui para o Brasil, que era um país já próspero. E o que era esse país próspero? Os ricos. Os ricos eram os traficantes de escravos, os traficantes negros, as pessoas que fizeram fortunas capturando negros, destruindo famílias e as tribos, e em condições subhumanas, atravessar esse oceano Atlântico 60, 80 dias em navios, sem água, cheio de ratos, sem comida. Quando os negros começavam a adoecer ou quando faltava comida, jogavam ao mar. Foi isso que o Brasil reservou para os negros, e era esse o retrato do Brasil em 1808. O que era que os negros faziam no Brasil? Trabalhavam. As casas não tinham sistema de esgotamento, as necessidades eram feitas em túneis. Pela manhã, quem carregava os túneis para despejar no mar eram os negros. O exemplo de Zumbi foi não aceitar essa condição e sair para fazer os quilombos e formar a resistência. De lá para cá, muito pouca coisa mudou na relação dos negros, sem querer fazer muito o exagero. Quando você coloca as políticas compensatórias de reserva de vagas para negros, o débito que essa nação tem para com os negros, nós temos que viver mais 500 anos para pagar. Então eu quero parabenizá-lo por sua fala e dizer que quem escolhe a política como vocação deveria fazer era estudar a história do Brasil, ver como foi formado os nossos povos, ver como as populações que nós encontramos aqui pagaram esse preço caro, que até hoje pagam, e responder as perguntas que Vossa Excelência coloca. Como no Brasil, que mais de 50% se declaram negros, e essa proporção de 50% da população de negros não está refletida na comunidade acadêmica das universidades, não está refletida na comunidade médica, não está refletida nos nossos tribunais, não está refletida na elite nacional. Por que isso? Nós precisamos responder isso. Eu acho que aquilo lá do Brasil colônia, do Brasil colonizado pelos portugueses lá de trás, de 1800, ainda tem muito. E parabenizo Vossa Excelência por estar lembrando dessa passagem e reafirmando a importância dos negros e a importância de políticas compensatórias para que o Brasil possa pagar esse débito que tem com os negros que formaram a nossa pátria, formaram a nossa gente.